Há páginas à solta. Um podcast da Biblioteca da Escola Básica André de Rezende, da responsabilidade da professora Margarida Amaral. Ora, sejam bem-vindos a mais um Há Páginas à Solta. Desta vez a nossa Margarida Amaral traz-nos a Elsa Nunes, convidada. Ela não é? veio pelo seu pé. Veio pelo seu pé, mas veio convidadíssima. Convidada, sim. É. Elsa, espero que te corra bem este episódio. Vai correr com certeza. Eu também. Vai correr, pois. Eu Então, agradeço o convite também. Olha, Margarida, o que é que nos trazes hoje? Então, além de eu convidei a Elsa porque ela integrou o agrupamento no ano passado, teve aulas na Escola André de Rezende. Nós já nos conhecíamos de outros... Carnavais? Não, de outras escolas. E ela perguntou-me o que é que havia em termos de livros em espanhol, em língua espanhola, na biblioteca, e de facto constatámos que havia muito pouco. E ela manifestou o desejo de nós comprarmos alguns títulos e, quando tivemos então verba, fizemos essas aquisições. Entretanto, este ano há outra professora de espanhol, que é a Raquel, que também se mostrou interessada nisso. Então temos ali algumas opções. Eu não sei para onde é que mostro. Podes mostrar, tu podes mostrar para a tua câmara, que é esta aí. Ok. Temos lá 7 caixinhas destas. Cada caixinha tem um conjunto de 7 histórias. E são muito bonitas, não é? Além de terem umas ilustrações fantásticas, são uns livrinhos. São livrinhos, sabes que pareciam. Cabem em todo lado. Pareciam apenas pequenos cartões. Sim, pareciam. Não, são histórias. El Patito Feo. Pois, e eu trouxe esta caixinha porque tem histórias muito simples. Isto é muito interessante. Que toda a gente conhece. O Patinho Feio, os 3 porquinhos, mas também Era tem verano. El campo estaba hermoso. Alrededor de los campos había bosques y lo más profundo de los bosques un gran lago. Mira qué bien. Pero qué acento tienes, Si falto yo, puedes venir tú un día a dar clase. São muito mimosos, esses são muito mimosos. Fazem-me, inclusive, lembrar a minha infância, porque eu tinha hábito de comprar semanalmente com a minha mãe, quando saíamos as duas, um bloquinho de meia dúzia de livros desse género que eu devorava enquanto ela estava no cabeleireiro, não é? Na altura não havia telemóvel, não é? E havia que entreter a miúda de 10 anos. Claro. E, portanto, eu ainda conservo algumas relíquias dessas lá em casa. Pois, olha, eu vou-te dizer que isto lembrou-me umas bolachas que havia quando eu tinha para aí 6 anos, que eram as belinhas. E as bolachas belinhas, houve uma altura que traziam um livrinho pai deste tamanho exatamente, com uma história infantil. Isto estamos a falar em 1890. Por aí. Mas é graças a isto, só dar mais este apontamento, que eu me recordo de ter aí os meus, 12 anos, de estar no 7º ano, e de vez em quando estar à conversa com as minhas amigas e sair-me um adjetivo como surumbática. Estás com um ar surumbático. E elas olhavam para mim com cara de extraterrestre. O que é isso? Onde é que aprendeste essa palavra? E de facto tenho a memória clara desse vocabulário ter vindo das leituras destes livros aparentemente inofensivos e tão pequeninos, mas que tinham histórias muito engraçadas. Pois é, muito interessante. Passemos à frente agora para... ou não passamos à frente? Se calhar não consigo passar à frente, porque vocês disseram coisas tão interessantes e que estas conversas são assim mesmo. Então, em vez de avançar para o próximo livro, vou só dizer que ontem, ao fim da tarde, eu e a nossa colega bibliotecária do primeiro ciclo, Carla Santos, fizemos uma primeira oficina para famílias sobre leitura e escrita. E uma das sugestões que demos aos pais, por acaso eram só mães, foi justamente quando vão ao médico, quando vão ao cabeleireiro, quando vão às compras, em vez de levarem apenas o telemóvel, levem um livrinho, uma revista para as crianças se entreterem. Portanto, não é necessário, o telemóvel não é o único recurso, não é? E é uma coisa muito simples. Por outro lado, a Elsa também falou da questão do vocabulário. Não há maneira de ganhar vocabulário sem ler. Não há forma.
Pronto. É tão simples quanto isso. Completamente, Certíssimo. subscrevo. Pronto, então vou mostrar mais um livro, antes de Elsa também apresentar alguns, que é este. É um livro que tem umas ilustrações mais infantis, mas eu acho Quanta que... gente se necessita. Necessita. Muito bem. Eu não vou competir convosco, porque o meu espanhol é assim portunhol, mas pronto, é só para mostrar quanta gente é precisa para nos sentirmos sozinhos. É só arranjar um monte de gente ocupada. Pois é. Ou um monte de gente no telemóvel. Exatamente. Parece que hoje estamos aqui dedicados a demonizar. Não, pois Não. acho Que não é bem. bem isso. Pronto, finalmente, em termos de livros em língua espanhola, vou mostrar este, que é sobre o Dom Quixote. É o Dom Quixote contado às crianças. Eu gosto particularmente da história do Dom Quixote porque é uma história muito, digamos, analisada filosoficamente. Há um filósofo também espanhol, que é o Ortega y Gasset, que diz, que fala sobre justamente o episódio do capítulo 8º, aquele episódio emblemático dos moinhos de vento, que o Quixote acredita serem gigantes, não é? E então ele vê gigantes e decide lutar contra eles, e é derrubado obviamente pelas velas de um dos moinhos. O Sancho Panza, que é a personagem que o tenta trazer à realidade, avisa-o que aquilo não são gigantes, aquilo são moinhos. E há um poema de um poeta português, que é o António Judeão, que termina assim: cada um é seus caminhos, onde Sancho vê moinhos, Dom Quixote vê gigantes. Vê moinhos? São moinhos. Vê gigantes? São gigantes. Portanto, o Ortega y Gasset também pegou neste episódio e afirma: eu sou eu e a minha circunstância. Ou seja, nós, de facto, se vemos moinhos, são moinhos, se vemos gigantes, são gigantes, independentemente da realidade ou do nosso pensamento corresponder exatamente à realidade. Pronto, era só isso. Agora vou passar a palavra à Elsa, que nos vai apresentar 2 livros. Ora, muito bem. Então, em primeiro lugar, também voltar aqui e dizer que estou muito grata por o espanhol hoje estar a ter voz aqui no podcast. Sim, esperemos que outras línguas tenham também. Claro que sim. É só um exemplo, não é? E grata à Margarida por Mas o espanhol tem uma grande expressão aqui na nossa escola, não tem? A nível de alunos, o espanhol tem uma grande expressão. Não é? Temos, felizmente, desde o 7º ano. Mas sabes que eu também fiquei a saber que não tem a ver com isto, obviamente, que acho que é na Extremadura, ou, enfim, em Espanha, agora não tenho a certeza, que há para cima de 10 mil estudantes de português. Exato. Há mesmo um convênio na Extremadura, porque de facto são zonas contíguas, fronteiriças aqui, as nossas regiões, o Alentejo e a Extremadura, e há muitos jovens filhos de famílias mistas, portanto, em que o pai é português, a mãe é espanhola ou vice-versa, não é? E portanto o próprio Ministério nessas zonas favorece a aprendizagem do espanhol, do português como língua segunda. E temos participado já, mesmo aqui já recebemos escolas destas zonas, não é? Eu já acompanhei cujos alunos falam já português, estão a aprender português. É bom, não é? Da mesma maneira que nós aqui fomentamos a aprendizagem do espanhol, eles lá divulgarem a língua portuguesa. Fazem eles muito bem. Portanto, esta ideia da literatura em língua espanhola, claro, faz todo o sentido, não é? Então temos tantos alunos a aprender espanhol, porque não ter também na biblioteca livros onde possamos divulgar a língua e a cultura espanhola, para além de acreditar que um livro é sempre uma boa companhia, não é? Uma forma de conhecer o outro, de aprender com o outro e finalmente aprender mais sobre nós próprios, não é? Pedi à Margarida que trouxesse aqui alguns exemplares em espanhol. Mas isto foram sugestões vossas para a Margarida adquirir, ou foi a Margarida que adquiriu? Se calhar um bocadinho de tudo, não é? Teve a liberdade. Sim, houve aqui um misto, não é? Sim. Este, por exemplo, foi uma sugestão tua do Sepúlveda, vou mostrar.
a história de uma gaivota e do gato que ensinou a voar. Sim. Sim. E, portanto, que é um livro que é lido nas aulas de português no 7º ano, e que agora temos em língua espanhola. E temos mais 2 títulos do Sepúlveda também. Sim, portanto, pareceu-me que seria interessante fazer aqui um jogo, uma atividade que possa ser comum tanto a português como a espanhol, com um autor que é conhecido do público português, sim. Não é? Neste caso de uma fábula, não é? Uma fábula dos tempos modernos, digamos assim, e que me parece possível explorar com os miúdos em sala, numa atividade que possa ser conjunta com a professora de português e de espanhol. Temos depois também aqui uns contos e lendas de Espanha que também vou mostrar eventualmente aqui para esta câmara. Aí para essa câmara, exatamente. Que para além de ter uma encadernação muito bonita e umas imagens... não conheço contos tradicionais. Será que eles têm contos que coincidem com os nossos, que são versões... Sim, poderá haver aspectos em comum, sim, por regiões principalmente, sim. Estou a pensar algumas histórias, lendas que se contêm, por exemplo, aqui no Alentejo, não é? E que, por exemplo, na Andaluzia tenham uma versão andaluza. Andaluza, é bem provável. Não te consigo dar agora nenhum exemplo, mas há todo um imaginário que é comum, não é? Portanto, nós estamos a 100 km, portanto, sim, é perfeitamente... Eu lembro-me que era o Unamuno que dizia que tem mais a ver o sul de Espanha com o sul de Portugal do que o sul de Espanha com o norte de Espanha. Exato. Não é? Culturalmente, não é? Culturalmente, em termos até meteorológicos, são muito próximos de nós. Sim. Sim. Tivemos aqui até já este ano um contador de histórias espanhol e 2 contadoras em francês. E eu trouxe-os a uma aula de 10º ano, uma vez que os alunos estavam a aprender espanhol de iniciação e tinham tido francês até ao 9º. Portanto, achei que era engraçado, e aqui no âmbito de uma atividade aqui da Capital Europeia da Cultura, trouxe 3 contadores à sala, e foi muito engraçado ver os miúdos a reagir às histórias em espanhol e às histórias em francês. Naturalmente que um universo um bocadinho mais distante para eles geograficamente, mostraram mais facilidade em acompanhar a história em espanhol. Era um contador aqui andaluz, mas de qualquer forma são sempre, na minha opinião, oportunidades de aprender com a língua, aprender a cultura, aprender as tradições, e esta dos contos e lendas de Espanha, cá está, vai-nos dando aqui uma panóplia de histórias das várias regiões. Também tenho feito já aqui algumas atividades com a biblioteca, fizemos-la o ano passado e vamos repetir este ano, por altura do Dia do Livro. Há uma turma de alunos de espanhol que vai contar a uma turma de 6º ano, meninos que não tiveram ainda contacto oficial com a língua espanhola, uma lenda associada à Catalunha e ao Dia do Livro, que é a lenda de São Jorge e o Dragão. E, portanto, o ano passado resultou bem, e quando resulta bem, repete-se. Portanto, bem, lá estaremos este ano outra vez. Ótimo. Há mais material? Sim, eu se calhar vou deixar, eu trouxe mais 3, mas vou só falar de mais um porque vem mesmo a propósito. Queres fazer uma segunda parte do programa? Não, quero deixá-los para outra ocasião. Tá bem. Vou falar deste livro, O País das Laranjas, ok. da Rosário Alçada Araújo, que nós vamos receber, embora seja numa sessão online, na biblioteca e nas várias salas de aula, porque temos aí cerca de 14 turmas inscritas, não conseguimos ter um sítio. A Rosário vai então fazer essa sessão, e este livro, O País das Laranjas, tem a ver com aquela realidade das cerca de 5.500 crianças judias, austríacas, que vieram para Portugal ao abrigo daquele programa da Cáritas. E este livro é muito bonito também, porque realmente essas crianças, penso que em geral foram muito bem acolhidas, têm muito boas recordações das famílias portuguesas, e elas vieram depois já da guerra, não é? Mas a Áustria ainda estava
destruída e com muito poucos recursos. As pessoas passavam fome, por isso é que as mães austríacas decidiram enviar as crianças para Portugal. Já agora tu falaste, não sei se foi um ato falhado, mas a questão de serem judias. judias, mas eram também, ou eram judias ou não? Não, eram austríacas. Pronto, podiam. tinham Não sei sido se tinha a judias. ver com alguma... Não, foi mesmo. mesmo uma- Normalmente, quando falamos de gente que Sim, que vem da... tem que vir embora, falamos de judeus, não? Os judeus são um povo muito sim. errante. E é tudo. Queria só então, para terminar pela minha parte, dizer que me faz todo o sentido que na próxima sessão, na próxima edição do podcast, eu traga, ou tento trazer, um professor de francês. Ou uma professora Vamos ver de francês. qual, não é? Já Eu tens ideia de quem? Tenho. Não queres dizer? Não vou queres fazer dizer. um convite assim publicamente. Tá Prefiro E fazer fiquem em suspense também. Cenas do próximo episódio. episódios. Exato. Pronto. E de inglês já agora, embora o inglês Why not? Mas por que não? Acho que precise estamos... menos de divulgação. É isso. Então terminamos aqui o nosso podcast. Terminamos. Obrigada, Ora, Manuel. muito obrigado. Muito obrigado à Obrigada. Elsa, muito obrigado à Margarida e a todos os que nos ouvem lá em casa. Até à próxima. Até à Hasta próxima. luego. Adeus. Façam Deus à câmara.